Então, hoje nós vamos estudar lentes gravitacionais. Lentes, vocês sabem que é uma peça de vidro que a gente usa para ampliar a visão, não é? Lente gravitacional é uma coisa muito parecida, só que em vez de ser de vidro, é um campo gravitacional que é usado para amplificar a visão de uma certa maneira. Como é que foi a história das lentes gravitacionais? Uma lente gravitacional, a ideia surgiu a partir da teoria da relatividade geral, né? Essa teoria afirma que a matéria provoca a curvatura do espaço-tempo. Então, se o espaço é curvo, os raios de luz seguem a curvatura do espaço. Então, por exemplo, na vizinhança do Sol, o espaço é mais curvo, os raios de uma estrela tendem a sofrer um desvio. E essa ideia do Albert Einstein foi testada no ano de 1919, durante um eclipse solar. Essas observações foram feitas em dois lugares, uma numa ilha do Oceano Atlântico e outra em Sobral, no Ceará. E o que se verificou? A ideia era que, se você vê duas estrelas, ou quantas estrelas forem, sem nada no meio, você vê elas numa dada posição. Se você colocar um corpo, no caso o Sol, no meio dessas duas estrelas, a luz dessa estrela vai sofrer uma curvatura e você vai achar que a estrela não está mais nessa posição, e sim nesta posição. Então, a estrela aparente se desloca um pouco mais da estrela real, por causa da curvatura do espaço-tempo produzida pelo Sol. Então, a ideia que existiu na época, e foi um projeto liderado pelo Arthur Eddington, um astrofísico inglês, foi de fotografar um campo de estrelas antes do eclipse e depois do eclipse. Durante o eclipse, perdão. Antes do eclipse, para ver as posições reais das estrelas, e depois e durante o eclipse, para ver o deslocamento dessa posição, né? E isso, de fato, foi feito, né? O Sol foi observado, aqui existem alguns pontos de imagem que ficam difíceis de serem vistos na reprodução, mas a diferença entre a posição das estrelas antes do eclipse e durante o eclipse, de fato, houve um movimento de aproximadamente 1 segundo de arco, um pouco mais, exatamente igual ao previsto pela teoria da relatividade geral. Essa confirmação deu, na época, 1919, manchetes dos principais jornais do mundo. Foi uma coisa realmente bombástica. Por quê? Porque provou pela primeira vez, de uma maneira muito concreta, através de um experimento, que a teoria correta da gravitação era a teoria do Einstein, e não a teoria do Newton, porque até então havia essa dúvida, né? Então, passou-se a ter uma teoria superior à teoria newtoniana, a teoria melhor do que a teoria newtoniana. Tá certo? Isso foi, então, muito comemorado e Einstein passou a ser uma celebridade a partir dessa data, né? Bom, o próprio Einstein imaginou que, isso ele publicou na década de 1930, que você poderia ter, inclusive, chegar a ter uma imagem dupla de um mesmo objeto, né? Na época não se conhecia quasares, mas se você tivesse
uma galáxia distante, quasar ou não, e uma galáxia mais próxima, então a luz poderia seguir esta trajetória, né? E ao mesmo tempo esta trajetória. Então o mesmo objeto poderia emitir a luz e você veria o objeto duas vezes, o mesmo objeto, com as mesmas características, a mesma distância, né? Essa ideia o Einstein publicou, e mais tarde, alguns anos depois, um outro sujeito chamado Fritz Zwicky sugeriu que você poderia produzir também essas lentes gravitacionais não por uma galáxia ou uma estrela, e sim por um aglomerado de galáxias. O que muito mais tarde verificou-se algo de fato muito interessante e muito útil para a astrofísica. Bom, mas a ideia de uma lente gravitacional, por que lente gravitacional? Porque você tem aqui um objeto que, de uma certa maneira, aumenta o brilho, porque você vê o mesmo objeto duas vezes. Então, você acaba coletando mais luz. Nesse sentido, isso aqui funciona como uma lente para observar um objeto mais distante. Existem hoje 3 categorias de lentes gravitacionais, né? Existem as lentes fortes, as lentes fracas e as microlentes. E eu vou mostrar alguns exemplos dessas categorias para vocês entenderem o que são esses conceitos, né? Então, uma lente forte seria um objeto que claramente você vê pelo menos 2 vezes. E isso foi descoberto em 1979. Foi descoberto um quasar gêmeo, né? Um quasar gêmeo A e B, separado de pouquíssimos 2 segundos de arco, aproximadamente. E esses 2 quasares estavam exatamente à mesma distância, tinham exatamente as mesmas características espectrais, né? E imediatamente as pessoas passaram a achar que isso poderia ser o mesmo quasar visto 2 vezes, desde que tivesse alguma coisa no meio do caminho. O quasar é muito brilhante, e essa coisa no meio do caminho podia ser uma galáxia menos brilhante, e não visível diretamente, né? Mas isso foi visto, né? Há vários casos, hoje em dia, nós vemos 2 objetos, 2 quasares idênticos, e no meio uma galáxia, né? Agora, pense bem, 2 objetos, por que não 3, 4 ou um anel? Né? Por exemplo, se você estiver olhando para um quasar e no meio tem uma galáxia, exatamente na linha divisada, em linha reta, você, a galáxia e o quasar, e essa galáxia tiver uma simetria esférica, então você não tem uma direção preferencial, você vai ver um anel, e não 2 objetos. Tá? Suponha, porém, que essa galáxia, ela não é esférica, mas ela tem uma deformação tipo quadrupolo, que é comum numa galáxia. Você viria não 2 objetos, nem um anel, você poderia ver 4 objetos, né? Então, as lentes gravitacionais não necessariamente produzem 2 objetos, podem produzir formas diferentes. E essas formas diferentes foram vistas. Esse aqui, então, é uma lente gravitacional chamada a cruz de Einstein, porque parece, de fato, uma cruz, né? Onde você tem uma galáxia aqui, de baixo brilho superficial, e um quasar lá no fundo, imagiado 4 vezes.
essas 4 imagens têm exatamente o mesmo espectro, estão exatamente à mesma distância. Você está vendo o mesmo objeto 4 vezes. Né? E isso mostra que essa galáxia tem um certo achatamento do seu campo gravitacional. Né? Não é uma coisa esférica. Né? Hoje nós conhecemos muitos outros tipos de lentes gravitacionais. Vejam esse aqui, chamado anel de Einstein. Né? O que é isso aqui? É uma galáxia elíptica, né? Uma elíptica E0, portanto, esfericamente simétrica. E se você tiver nessa situação um objeto exatamente na linha divisada, você vai ver ele em todas as direções. Você vê uma galáxia azul, né, que está sendo imagiada, não de uma forma totalmente homogênea, né, ligeiramente quebrada, porque a galáxia também não é um ponto, ela também tem uma estrutura espacial. Né? Mas vejam que é uma imagem onde você vê a mesma galáxia com a luz espalhada. E aí você se convence de que, de fato, se trata de uma lente gravitacional, porque a luz dessa galáxia agora ficou ampliada. Se não tivesse essa lente na frente, essa galáxia toda provavelmente iria aparecer como essa aqui, ou essa aqui, lá longe e muito fraquinha. Né? Então, você vê mais luz produzida por esta lente gravitacional, que é uma galáxia elíptica, que está aqui exatamente no seu centro. Né? Então, vocês vejam que hoje nós conhecemos centenas de casos de lentes gravitacionais, alguns duplos, alguns quádruplos e alguns anéis, sob forma de anel. Né? Não são fáceis de encontrar, mas também não são tão raros assim. Vejam essa coleçãozinha aqui de anéis, quase todos anéis interrompidos. Né? Você pode ver esses anéis são sempre na frente uma galáxia amarela e no fundo uma galáxia azul. Por quê? Você tem sempre a lente, uma galáxia amarela, e no fundo uma galáxia azul. As galáxias elípticas são galáxias com grande simetria e de grande massa. Portanto, são lentes gravitacionais muito eficientes. E elas vão imagiar alguma coisa que está distante. Muito distante de uma galáxia elíptica, você provavelmente vai achar uma galáxia de campo, que preferencialmente são espirais. 70% das galáxias de campo são espirais. Então, a melhor combinação de você ter um anel gravitacional é ter uma galáxia elíptica imagiando uma galáxia espiral. E vocês veem que essa combinação de cores prova exatamente isso. Né? Uma luz amarela de uma galáxia elíptica na frente e em redor, portanto, vindo de mais longe, uma galáxia espiral. Muito bem. Estas, então, são galáxias, são lentes gravitacionais produzidas por galáxias, e esta configuração nós chamamos de lentes fortes, produzidas por galáxias. Né? Como previsto pelo Fritz Zwicky, já na década de 1930, aglomerados de galáxias também são poderosas concentrações de massa. E você poderia, em princípio, ver um aglomerado de galáxias produzindo uma lente gravitacional de objetos que estão muito mais distantes. Outras galáxias, quasares e assim por diante. Né? Então, aqui nós temos um exemplo de um aglomerado de galáxias. Vocês podem reconhecer facilmente uma galáxia elíptica central, várias outras galáxias amarelas e alguns objetos
mais azulados, estrelas ou galáxias. Em princípio, é difícil você dizer desta imagem o que é uma estrela, o que é uma galáxia, o que é um quasar e se tem alguma lente gravitacional. Né? Mas um estudo detalhado deste aglomerado mostrou uma coisa muito curiosa. E a curiosidade é o seguinte: estas 4 estrelas aqui são o mesmo quasar. E esta galáxia aqui e esta são a mesma galáxia. Você tem uma galáxia lá longe, você tem um quasar também lá longe, e um aglomerado na frente. E ele produziu 4 imagens do quasar e 3 imagens da mesma galáxia. Né? Você só sabe isso quando você tira o espectro de cada um desses objetos e verifica que os espectros são absolutamente idênticos. Né? Estão exatamente à mesma distância, têm o mesmo reativo, mas também têm a mesma composição espectral. Portanto, são idênticos. É o mesmo objeto. Né? São exemplos muito interessantes de como um aglomerado de galáxias pode produzir lentes, que são também lentes fortes, né? Porque você produz claramente objetos múltiplos. Você tem uma pergunta? Como que antes A primeira lente gravitacional foi quando se descobriu o quasar gêmeo. E pelo fato exatamente de terem 2 espectros idênticos, separados de 2 segundos de arco, um pouco menos, é que se percebeu que se tratava do mesmo objeto. Essas outras lentes todas foram descobertas depois de 1979. A maioria pelo telescópio espacial Hubble. Vamos olhar o próximo slide. Você vai ver por que com o telescópio espacial você consegue enxergar coisas que com o telescópio terrestre você não consegue. Né? Aqui, evidentemente, você tem um aglomerado de galáxias. Né? Não preciso convencer vocês disso. Né? Muitas galáxias elípticas, amarelas. E isso aqui é a mesma galáxia, né, espichada aqui, e até aqui do outro lado também, né, sugerindo que você tem uma gigantesca massa cujo campo gravitacional está produzindo esta, quase anel, é um anel quebrado, né? O que sugere, já de início, que esse aglomerado tem uma distribuição de massa com maior simetria esférica do que o aglomerado anterior. Porque o aglomerado anterior não produziu nada segmentado, produziu imagens distintas, o que sugere que o campo era mais fragmentado. Aqui você tem um campo mais simétrico. Né? E, novamente, você percebe que a lente é um aglomerado massivo que está imagiando, produzindo imagens múltiplas de uma galáxia espiral azul, que está a uma distância muito maior. Aqui você tem um outro caso de Abell, do aglomerado Abell 383, né? Também uma imagem do telescópio espacial, onde você novamente vê aqui um arco grande de uma galáxia sendo imagiada pela massa do aglomerado, né? Que está nessa posição. Então vejam as situações que você pode produzir. Né? Você pode produzir um anel se você tiver em linha exatamente reta e uma lente esfericamente simétrica. Você pode produzir uma cruz de Einstein se você tiver exatamente na linha reta, mas uma lente em formato de quadrupolo. Né? Ou então um aglomerado de galáxias que produz arcos, semiarcos e assim por diante. Esses todos são exemplos de lentes fortes. Agora vamos ver um outro caso de chamado lentes fracas. O que são lentes fracas? Lentes fracas
Imagine que você está olhando para um aglomerado rico de galáxias, e lá no fundo tem um campo rico de galáxias, mas não são galáxias que estão exatamente na linha divisada. Estão um pouco mais distante. Então, todas as galáxias vão ter uma pequena deformação. Uma pequena deformação. E estudando cada uma dessas galáxias individualmente, você não pode concluir muita coisa. Mas se você fizer um estudo estatístico de todas essas galáxias que estão no fundo, você pode, inclusive, fazer um mapa da distribuição de matéria que está no meio do caminho. Esse é um método chamado de lentes fracas. Fracas porque produzem pequenas deformações nas galáxias, não deformações tão fortes, como vocês viram nos exemplos anteriores, e que, por isso mesmo, nós chamamos de lentes fortes. Lentes fracas, vamos supor aqui uma simulação, né, de galáxias distribuídas lá no fundo. São galáxias puras e aqui galáxias com algum nível de ruído no meio. Nada na frente. Aí você coloca uma massa equivalente a uma massa de um aglomerado de galáxias na frente, vejam o que você passa a ver. Né? Uma lente com galáxias simuladas, puras, e uma lente com galáxias mais ruído. É fácil você distinguir esta imagem à esquerda da imagem à direita. Não é verdade? E com algum método estatístico um pouco mais elaborado, com essa imagem à direita, você pode recuperar a distribuição de massa invisível que está na frente. E eu vou mostrar, então, aqui agora um exemplo de um aglomerado que produz nenhuma lente forte facilmente identificável. Mas, quando você olha as galáxias muito fracas, que estão lá no fundo, né, com grandes telescópios e técnicas muito sofisticadas, você consegue identificar um grande número de galáxias fracas e calcular, medir a posição e o ângulo de cada uma dessas pequenas galáxias, né? E com isso você consegue, então, fazer uma distribuição da massa desse aglomerado. E vocês vejam, aqui você tem um outro aglomerado que tem uma outra massa distinta, né, como se fossem duas grandes ilhas de massas. Certamente são dois grandes aglomerados em colisão, né, irão colidir no futuro. Então, essa distribuição de massa aqui, ela pode ser feita sem que você estude os objetos do aglomerado, as galáxias, ou sem que você estude a emissão de raio-x do aglomerado, que é o gás quente, e que, em geral, tem uma massa maior do que a soma de todas as galáxias. Tipicamente, o gás que emite raio-x tem 3 vezes mais massa do que a soma de todas as galáxias. Você pode fazer um mapa da massa usando apenas objetos de fundo, como lentes gravitacionais fracas. Isso é um método extremamente poderoso, por exemplo, para estudar a questão da matéria escura. Né? Com isso, você pode fazer um estudo da matéria escura associado a aglomerados de galáxias, né? E verificar que a matéria escura é, de fato, uma realidade. Né? Portanto, lentes gravitacionais, elas são, por um lado, curiosidades, né? São uma coisa muito interessante. Mas, por outro lado, permite que, através da amplificação da luz, você possa estudar facilmente objetos que estão muito distantes. É como se fosse uma ajuda ao telescópio.
né? Você pode estudar galáxias muito mais distantes porque tem a sua luz amplificada. Então, elas são uma espécie de ferramenta, mas também são uma ferramenta extremamente útil e poderosa para você estudar a distribuição de massa de aglomerados de galáxias. Você tem uma pergunta? Eu ia perguntar disso mesmo. A pergunta é, uma lente gravitacional produz informação sobre objetos de fundo, né? Mas o estudo dos objetos de fundo também produz informação sobre a lente gravitacional. Eu diria que as informações são distintas, né? Você produz informações sobre o objeto, sobre a lente, mas também sobre o universo mais distante, mais difícil de ser estudado. Mas eu diria que os resultados, digamos, mais palpitantes, vieram do estudo da matéria da lente, né? Esta, de fato, é um caso interessante porque, em uma situação, pelo menos, que é chamado aglomerado da bala, né, provou que matéria escura existe, né? E isso é algo de uma importância, né, na astrofísica que é extraordinária, né? Então, eu diria que o estudo das lentes gravitacionais fracas e também de lentes gravitacionais fortes ajuda a gente a entender a massa dos aglomerados de uma forma mais confiável. Então, nós vimos dois exemplos de lentes, as lentes fortes e as lentes fracas. Existe uma terceira categoria de lentes gravitacionais que nós chamamos de microlentes. Microlentes são produzidos na Via Láctea mesmo, na nossa galáxia, às vezes, em certos casos, nas nuvens de Magalhães. E o que são essas microlentes? Essas microlentes ocorrem quando você está observando uma estrela, um certo brilho constante, e de repente passa algum objeto na frente da estrela. Por exemplo, um planeta. Ou alguma outra estrela de muito menos brilho, que você não enxerga. O que acontece? A luz daquela estrela que está atrás, não da lente, a luz da estrela que está atrás, sofre um aumento de brilho. Né? Simétrico e nunca mais. Apenas uma vez. Né? É chamado lente microlente, porque é produzido em cima de uma estrela por algum objeto que passou na frente. Um objeto escuro, vamos dizer assim. Um planeta, uma anã marrom, ou mesmo uma estrela muito menos luminosa. Né? A partir das propriedades dessa curva de luz, você pode inferir algumas características sobre o que teria se produzido essa lente. Mas vocês vejam que o aumento do brilho é bastante significativo, né? Ela passou de 1 a quase 20 e voltou a 1. Então, é uma amplificação de quase 20 na intensidade da luz. Né? E com isso você pode estudar a quantidade, o conteúdo de, por exemplo, planetas ou estrelas de baixa massa da Via Láctea. Se você fizer um grande recenseamento de lentes, microlentes, você pode inferir algumas propriedades muito interessantes sobre objetos de baixa massa. Menos luminosos, não de baixa massa, menos luminosos, que de outra forma você não vê. Isso já foram feitos vários estudos, então nós conhecemos hoje milhares de microlentes que ocorreram. Mas são microlentes que não se repetem, eles só ocorrem uma vez. Porque você tem a estrela, um objeto passa na frente só uma vez, nunca mais ele volta. Né? Então, com isso, a gente vê que lentes gravitacionais podem ser muito úteis, tanto lentes fortes, quanto lentes fracas, quanto microlentes. Né? Elas estudam
ajudam a gente a compreender vários outros tipos de objetos no universo.